Galera, sejam bem-vindos à nossa aula sobre tríade da prosperidade no amor e nas finanças. Hoje a gente vai falar sobre crescimento na vida. Quem aí quer crescer na vida, digita eu, porque eu acredito que se você quer crescer na vida, você entendeu já uma coisa muito importante, você precisa se comprometer. Então eu vou pedir o seu comprometimento na aula de hoje para que você possa absorver o melhor conteúdo. Eu montei uma aula extremamente didática, com exercício prático, então eu preciso agora do seu comprometimento. Desliga aí as distrações, não fica de olho no celular, em WhatsApp, senão você vai se distrair, você não vai focar, tá bom? Galera, eu quero fazer uma pergunta aqui para já entender. Quem está aqui pela primeira vez, escreve novata ou novato. E quem já me acompanha, já é das antigas, escreve aí, irmã ou irmão. Só para eu saber se tem mais gente da antiga ou se tem mais gente novo que nunca me viu, que tá aqui pela primeira vez numa live minha, tá? Ou até me viu nos stories, mas nunca assistiu uma live, escreva novato, tá bom? Ó. Só me enrolaram, terminaram comigo. Eita, nós, hein? Ó, tem uma galera novata aqui, tem homens, mulheres, tem os irmãos já de fé, as irmãs de fé, que é o pessoal que tá sempre me acompanhando. Muito bem. Galera, vocês separaram um caderninho para hoje? Eu recomendo fortemente que você tenha um caderno ou um bloco de notas perto de você, alguma coisa para você fazer anotações, porque a gente vai ter exercício prático. Então, se você não tiver um caderno, você vai absorver, mas com um caderninho você vai conseguir ter um aproveitamento muito melhor, tá? Então, lembrando que essa aula ela vai ser mais extensa, tá? A gente vai ficar aqui um tempo maior, porque eu preciso passar todo o conteúdo para vocês, tá bom? Gente, agora uma pergunta aqui. Você veio aqui por qual área principalmente? Se eu te perguntar. Se você veio aqui, Amanda, pela área amorosa, você escreve amorosa. Se você veio aqui pela área financeira, você escreve financeira. Se você veio aqui por alguma dificuldade na carreira, porque você não está se encontrando no profissional, você vai escrever profissional, tá? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, antes de entrar aqui, e tava bem pau a pau a área amorosa com a área financeira, que era o grande motivo que fariam vocês estarem aqui hoje, tá? Então, já alinhando, essa aula, ela é para quem tá com dificuldade no amor, com muita escassez, não tá conseguindo se entregar nas relações, ou quando se entrega, tá atraindo pessoas indisponíveis, tá atraindo pessoas que parece que não querem nada sério, tá sempre voltando para uma sensação de que a vida amorosa não flui. Essa aula também é para a área financeira, então se você também está com dificuldade para administrar suas finanças ou parece que o dinheiro não chega para você, essa aula também é para você, tá? Vamos começar examinando aqui, porque isso aqui já é autoconhecimento. Então, para quem não sabe, né, gente, o autoconhecimento ele é a base de todo o meu método. Eu acredito primeiramente na sua mudança, porque quando você muda você consegue mudar quem você atrai, você consegue mudar a sua relação com o dinheiro, você consegue mudar a sua relação com qualquer pessoa, tá? Então vamos fazer um exame aqui bem rápido. Se você fosse avaliar de 0 a 10 a sua vida amorosa, me dê uma nota. Vocês que acabaram de terminar, provavelmente vão dar uma nota muito baixa para a vida amorosa, mas algumas pessoas podem ser que já tenham uma nota melhorzinha aí. Na vida financeira, eu também quero que você dê uma nota. De 0 a 10, qual nota você dá para a sua vida amorosa, tá? Bom, galera, colocaram um negócio para eu ler aqui, mas eu não enxergo, acho que esqueceram desse detalhe. Tá, pessoal do Instagram, é para avisar pro pessoal do Instagram vir para o YouTube, tá, gente? Porque aqui no YouTube você vai ter uma experiência muito melhor. Beleza? Só clicar no link da minha bio e vir. Pessoal, já vamos dar um like aí, né? Custa nada, dar um like aí no YouTube, deixar o seu likezinho aí, custa R$0, tá bom? Galera, então para que vocês estão nessa aula hoje, caso você não tenha percebido? Amanda, por que você montou essa aula? O que eu tô fazendo nessa aula? O nosso grande objetivo aqui é que você possa conseguir subir alguns degraus, tanto na prosperidade financeira quanto amorosa, porque eu vou trazer alguns princípios aqui que vai fazer vocês entenderem o que é necessário fazer a partir de agora. Amanda, eu não sinto que eu sou realizada
eu sinto que falta alguma coisa na minha vida, eu sinto que eu travei em um degrau. Então essa aula é para te destravar. Eu quero que você consiga subir degraus na sua vida agora, tá bom? Galera, então só recapitulando aqui, tá? Se você tá solteiro, se você tá namorando, se você acabou de terminar, se você divorciou, se você tá casado, prosperidade também é para você. Se você é uma pessoa que ganha R$1.000, ou se você tá desempregado, ou se você não ganha dinheiro, o dinheiro não fica para você, se você tá completamente quebrado financeiramente, ou se você é uma pessoa que não consegue comprar coisas para você porque você não usufrui, essa aula também é para você. Essa aula é para qualquer pessoa que está sentindo uma dificuldade, tanto nas 3 áreas. Escreve aí, se você está com dificuldade nas 3 áreas, escreve as 3. E se você está com uma dificuldade em cada uma delas, a gente vai conversar sobre alguns princípios, sobre alguns passos, algumas bases que você vai desenvolver a partir de agora, tá bom? Então, vamos começar, né, oficialmente o nosso conteúdo? Podemos começar oficialmente? Então, vamos lá. Eu fiz um desenho aqui para que a gente comece oficialmente aqui. Vamos direto ao ponto. Vai ser uma aula, embora extensa, mas eu quero que ela seja bem objetiva, tá? Pessoal, tá aparecendo aí bonitinho? Me confirmem aí se tá aparecendo? Tá, né? Então, vamos lá começar já a nossa aula sem muitas delongas. Galera, existem alguns princípios que a gente precisa seguir nessa aula. E a primeira coisa que você tem que entender é que existe sempre um processo de escalada. A prosperidade, quando a gente fala em uma aula para prosperidade, seja na área amorosa ou profissional ou financeira, a gente está falando de um crescimento. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de conseguir sentir abundância, a gente fala de conseguir alcançar metas, alcançar objetivos que a gente sempre quis, tá? Então, o que tem na base dessa pirâmide? O que tem aqui embaixo? São muitas sensações de escassez, anota aí, escassez, incapacidade, é uma sensação de que sua vida ela não flui como você gostaria, é uma sensação que as coisas emperram para você, seja na área amorosa ou profissional, é uma sensação que você não consegue crescer, que você não consegue ir para onde você quer. Poxa, eu gostaria, Amanda, de estar ganhando 5.000 por mês e eu não consigo. Amanda, eu gostaria de estar ganhando 10.000 por mês e eu travei, eu não sinto que o dinheiro vai vir para mim. Ou, Amanda, eu gasto demais, o meu dinheiro vai embora, tá? Então é aqui na base. Amanda, eu tenho muita dificuldade de sentir que eu vou ser promovida, que eu vou trabalhar numa empresa que eu gosto. Eu tinha uma crença, só para vocês terem ideia, que eu não ia conseguir trabalhar com o que eu gostava. Então era tipo assim, ou eu ganho dinheiro, ou eu trabalho com o que eu gosto. Então, eu fiquei muitos anos prorrogando, inclusive, meu trabalho, que eu já não gostava, por conta do financeiro. Então, às vezes, você tá aqui na escassez, poxa, eu não acho que eu vou chegar, eu acho que é impossível, eu acho que é improvável algumas coisas pra mim. Ou na área amorosa, Amanda, eu não sinto que eu vou atrair uma pessoa pra minha vida. Eu não sinto que tem alguém no mundo pra mim. Alguém já sentiu isso, gente? Escreve eu. Eu tinha muito essa sensação. Então, o que nós temos aqui na base da pirâmide? Escassez, incapacidade, é uma sensação de não é pra mim. Insuficiência. Eu até recebi esses dias nos meus stories, não sei se vocês viram, né? Até uma pessoa falando assim, mas minha vida profissional não está nas minhas mãos, está nas mãos dos meus recrutadores. Porque se eles não me recrutarem, eu não vou conseguir emprego. Olha o tipo de mentalidade. Tá aqui, ó, tá na base da pirâmide, tá na escassez, não vai prosperar. Ou a pessoa que fala assim, Amanda, eu vou ficar com esse cara aqui mesmo? Eu vou ficar com esse carinha, porque eu não vou conseguir nada melhor. Eu vou ficar aceitando essa migalha que ele me dá, porque não tem mais nada pra mim de grandioso. Então, nessa base da pirâmide que eu estive muito tempo, tem muita escassez, tá? Às vezes em uma área, às vezes em outra área, às vezes em uma você já conseguiu se destravar, mas em outra parece que travou pra você, emperrou. E eu vou explicar por que às vezes você emperra mais numa área do que na outra, tá? Eu, por exemplo, eu tinha uma trava, a maior das minhas travas foi na área amorosa. Alguém mais é como eu? Eu tinha uma trava, assim, a área amorosa pra mim, a área profissional eu ainda conseguia trabalhar, a área financeira eu ainda conseguia ter dinheiro, mas a área amorosa parecia que alguém tinha feito aquelas, sabe aquelas piadas que alguém fez? Um trabalho, um negócio pra mim, um negócio pra eu nunca, o ex colocou um negócio pra eu nunca mais ficar com ninguém. Eu tinha uma sensação tão ruim. Então,
era tanta escassez alimentar aqui que ela era a minha área mais difícil, tá? E aqui a gente fala sobre escalada, então meu objetivo com você hoje é sobre escalada. O que existe no topo da pirâmide? A pirâmide tá aí na tela para vocês verem, que eu tô sem retorno aqui. Coloca a imagenzinha aí da pirâmide, né? Então a gente precisa buscar aqui nessa aula a confiança. Então já começa a anotar aí alguns elementos que você precisa ter para a prosperidade. E isso vale para todas as áreas. Se você tiver esses elementos, a sua vida vai ser outra, tá? Só que muitas vezes a gente não consegue chegar nesses sentimentos porque a gente está sendo engolido pelo que está na base da pirâmide. Quais são as sensações, Amanda, que eu preciso desenvolver? Quais são as sensações que eu preciso ter para chegar lá em cima, para subir lá em cima? Confiança. Você precisa ser uma pessoa que desenvolve uma confiança em você. Você precisa ser uma pessoa que desenvolve capacidade, merecimento. Eu quero que você se repita assim. Se o seu caso for a área financeira, você vai colocar a área financeira. Se o seu caso for o profissional, profissional. Se for a vida amorosa, você vai colocar a vida amorosa. Eu quero que você se repita assim. Eu sou capaz de atingir o meu objetivo nessa área. Eu sou capaz, não importa o que as pessoas digam. Você se sente capaz? Coloca aí a hashtag sou capaz. Porque se você não sair dessa sensação de ai, eu não vou ter, ai, não é pra mim, nossa, eu tô aqui numa aula de prosperidade, mas prosperidade é pros outros, não é pra mim, tá? Ô, gente, vocês fizeram o teste? Me tirem uma dúvida, vocês fizeram o teste de prosperidade? Quem fez, escreve aí, fiz. Quem não fez, escreve não fiz. Só para eu falar rapidinho aqui, né, sobre as notas. Então, basicamente, a gente tem 4 grupos de pessoas aqui nessa aula hoje, né, pelo que foi visto ali no teste. A gente tem pessoas que estão em uma escassez gigantesca. Aí você vai colocar A. Se você for desse grupo que tirou uma nota até 100, ou que você mesmo não fazendo o teste de escassez, você tá nessa sensação, não tem ninguém no mundo para mim, ou o financeiro não vai destravar na minha vida, o profissional é esse grupo A. No teste a gente também tinha o grupo B, que eram as pessoas que tiraram notas de 101 a 170, pessoas que elas já estão conseguindo se destravar em algumas áreas, mas ainda tem muita dificuldade, ainda estão muito abaixo do potencial, ainda olham para a vida e falam, poxa, tem muita coisa que não tá indo na minha vida, isso aqui não tá legal, isso aqui eu sou infeliz, isso aqui eu não gosto. Aí a gente tem o grupo, esse é o grupo B, escreve o B se você tirou de 101 a 170. Aí a gente tem a galera do 171 a 230, que é a galera que já começou, né? Então ela começou já a se destravar, já é uma galera que tá conseguindo realizar algumas coisas, mas ainda tem uma dificuldade muito grande em várias áreas, ou uma sensação de que, poxa, eu tô fazendo, mas ainda falta. Parece que isso aqui não vai, uma área tá muito emperrada, tá? E a galera do grupo D, que tirou uma nota acima de 231, que é um pessoal que já consegue estar atingindo várias metas, mas ainda pode melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar, gente. Isso é uma realidade, né? Se você me perguntar, Amanda, quais são seus objetivos na vida hoje, né? Hoje, preciso dizer, graças a Deus, depois de pelejar muito, não sei se vocês conhecem minha história, tem aquela montagem de fotinho? Eu sempre gosto de colocar aquela montagem de fotinho que eu tô... Tem para colocar na tela? Coloquem aí. Talvez você me veja hoje aqui, né? E você fala assim, ai, Amanda, mas você ainda tem objetivos para melhorar na vida? Você ainda tem coisas que queria? Nossa, muitas. Ainda tenho muitas metas a serem alcançadas, embora eu já consegui muitas delas, tá? Essa aí era eu na tela, não dei risada, mas quando eu estava aqui na base, né, da pirâmide, quando eu estava vivendo muita escassez na minha vida, eu realmente passei por situações bem complicadas, tá? Mas essa aula, ela não é sobre mim, essa aula é sobre você. É só para você saber que eu já estive em situações de escassez financeira, então eu vim de família com muita dificuldade financeira, eu presenciei coisas tenebrosas, brigas por dinheiro, enfim, eu vim de uma realidade em que
eu achava que eu não ia conseguir ganhar bem, eu achava que eu não ia conseguir empreender, eu tinha muitos medos, eu achava que o dinheiro ia me faltar, tá? E na área amorosa, então, eu fiquei no fundo do poço mesmo. Foi uma área muito difícil pra mim, tá? Bom, como eu disse, essa não é uma aula sobre mim, então vamos falar sobre você. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje, coloca aí na tela, os 3 elementos responsáveis pelo seu insucesso em uma ou nas 3 áreas. Então, eu vou trazer os principais elementos que você precisa trabalhar. Depois, quais elementos você vai ter que desenvolver a partir de agora. Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos do que você vai ter que sair dessa aula fazendo, tá? E depois a gente vai fazer os exercícios práticos para validar, para você executar. Porque eu não quero nessa aula, gente, que vocês só fiquem com conteúdo, teoria. Eu sei que na internet tem muita teoria, então a gente vai fazer exercício prático para validar. Por isso que eu pedi para vocês estarem com o caderno. Todo mundo tá com caderno? Quem tá com caderno, diga eu. E no final dessa aula a gente abre aí as inscrições para o curso CDD, tá? Pessoal que tá aqui no Instagram, venha para o YouTube, certo? Já vai cair aqui no Instagram, então link na bio e venha, tá? E hoje, no final da aula, a gente abre aí inscrições para o CDD. Gente, deixa eu dar uma dica para quem já sabe que vai estar no CDD. Tem alguém aí que já sabe que vai estar no CDD ou está? Coloca a hashtag SouCDD. E eu te recomendo entrar no grupo VIP, tá? Deixem o link aí do grupo VIP, porque no final dessa aula a gente vai abrir as inscrições e os primeiros vão ganhar o Caderno da Prosperidade e também um outro curso meu que se chama Decifrando Relacionamentos, que é um curso muito completo que custa R$ 297, você vai ganhar, tá? Então, entre no grupo VIP se você quiser fazer o curso CDD com os bônus, tá bom? Então, colocando aí, já colocaram? O link já tá aí no YouTube, o grupo VIP, para quem quiser ser um dos primeiros. Bom, gente, vamos seguir porque vai ser só no final, tá? Agora a gente vai pro conteúdo. Galera, o que nós precisamos falar aqui, então, sobre os elementos principais? Os elementos principais, vou até apagar aqui para poder explicar melhor para vocês, tá? Eu criei um conceito porque eu percebi, sabe essa época que eu contei para vocês, que eu sofria muito por relacionamentos, que eu achava que eu tinha que aceitar migalha, então eu ficava aceitando pessoas que não queriam estar comigo, eu ficava ali insistindo em gente que não queria namorar comigo, ou eu ficava achando que não ia conseguir uma boa carreira, que eu nunca ia ter ganhos financeiros expressivos, que eu não ia conseguir realizar o sonho da minha casa. Aí ficou muito claro esses 3 fatores que eu vou colocar para você aqui. A gente vai chamar os elementos que atrapalham a prosperidade de BBB. Eu sei que BBB parece um negócio de programa de televisão, né? Parece um negócio de fofoca, mas não é. Esse nosso BBB aqui, ó, já temos o pessoal SouCDD. BBB. Presta atenção, anota essa sigla, porque isso aqui vai te acompanhar. Pelo resto dos seus dias, você vai lembrar desse conceito que eu vou trazer aqui. É só lembrar do conceito BBB. Amanda, o que seria o conceito BBB? Basicamente, você tem 3 situações que hoje, 3 elementos que hoje estão impedindo a sua prosperidade. Então, vamos lá a quais são esses elementos, anota aí. O primeiro elemento, esse aqui, ele é muito importante, só que eu vou explicar de um jeito que você, com certeza, nunca viu. Ele se chama o elemento do baixo merecimento barra baixa autorização. Baixo merecimento barra baixa autorização. Eu vou explicar junto esse conceito, porque são as travas mais fortes que você tem na sua vida, tá? O que seria o baixo merecimento e a baixa autorização? Então, eu quero que você pense aí na sua vida, como foram as suas experiências voltadas à sua vida amorosa e à sua vida financeira? Quais foram as experiências que você observou na sua família? Quais foram as experiências que você teve? E talvez você diga assim, Amanda, mas
sei lá, eu não consigo lembrar muito bem, eu não sei exatamente de onde veio, não tem problema. O que você precisa entender é que se você tem muita dificuldade na sua vida amorosa, na sua vida financeira ou na sua vida profissional, significa que nessa área, essa área que está com problema, você tem um baixo merecimento / baixa autorização. Vou explicar. Sabe que é autorização? Autorização é você falar assim: eu me autorizo a ir ali ser feliz. Eu me autorizo a ser uma pessoa que realmente transborda. Eu me autorizo a ter um relacionamento saudável. E talvez você diga assim, mas Amanda, você tá doida? É claro que eu me autorizo. Eu me autorizo a ter um relacionamento, eu me autorizo a ter dinheiro, eu tenho um merecimento gigantesco, eu sinto que eu posso, eu sinto que eu tenho... Não. Se essa área está travada na sua vida, você não sente. Você está mentindo para você mesmo. O que seria um exemplo claro de uma baixa autorização? Vamos supor que você veio de uma família que teve problemas com o relacionamento, talvez você conhece alguém que sofreu muito em relacionamento, você conhece alguém que, na verdade, teve a vida destruída por conta de relacionamento, e às vezes essa pessoa foi você. Então vamos supor que você passou por uma relação, quem aí já passou por uma relação muito ruim? Ou quem aí já veio de um histórico financeiro muito ruim? Como que seria a história financeira da sua família e a história amorosa? Vamos lá, de 0 a 10. Como seria a história financeira da sua família? De 0 a 10, me dá uma nota. E a área amorosa da sua família, de 0 a 10. Qual seria a nota que você daria para eles nessa história? Aqui na tela, eu tô vendo os comentários de vocês, viu? Coloca aí, de 0 a 10, a história familiar sobre relacionamentos e a história financeira. Às vezes você mesmo teve um problema muito grande financeiro. Às vezes você mesmo teve um problema amoroso muito sério. Então você se relacionou com uma pessoa que te machucou. Você se relacionou com uma pessoa que te fez muito mal. Exatamente. Ó, o pessoal tá dando 4, 6, 5, 8, 7, 4. Tá bem variado. Eu daria notas mais baixas, se fosse no meu histórico de vida, né? Então, vocês ainda estão um pouco melhor que eu. Ó, tem uma galera que é 0. Beleza. O que acontece? Muitas vezes, a gente não vai se autorizar. Presta atenção que isso que eu vou falar agora é muito forte. Mas eu preciso falar. Às vezes, você não se autoriza a viver uma história incrível na sua vida. Porque você não quer, olha o quanto isso é forte. Porque você não quer ir muito distante da sua família e se tornar como se fosse uma espécie de ovelha. Como se fosse aquela pessoa que vai ser a diferente. Então, muitas vezes, você não tem autorização de crescimento. Ou na área amorosa, ou na área financeira, ou na área profissional, tá? Isso aconteceu muito comigo, então eu falo disso por experiência própria, acontece muito com os meus alunos. Só nesse curso CDD, que eu abro vagas hoje, que vai para 18ª turma. Nossa, 18 turmas do CDD, gente. Não sei se vocês têm noção, não, mas... Enfim, 14 mil alunos. Só nesse curso, eu já posso te dizer o que eu já vi de gente que, porque a mãe foi muito fracassada no amor, o pai foi muito fracassado no amor, ou os dois tinham uma relação muito ruim, ou alguém da família teve um escândalo muito grande da área amorosa, ou a própria pessoa, ela não se autoriza a ter sucesso no amor, ou ela não se autoriza a ter sucesso na área financeira. Porque, como é que eu vou ser a pessoa que ganha mais que meus pais? Como é que eu vou ser a pessoa que desafia o que todos dizem, né? Eu ouvi muito quando eu queria me formar em psicologia, que psicologia ia ser para eu fazer e ficar pobre, né? Era basicamente isso. Psicólogo é pobre. E essas eram as referências. Então, nessa aula, a gente vai conversar muito sobre referências, tá? O que são referências? Todos nós temos alguns modelos do que é autorizado, do que é
ok para nós vivermos. E essas referências são as pessoas mais próximas e às vezes nós mesmos. Se as suas referências de amor, se as suas experiências de amor e as suas experiências financeiras, vamos pensar aqui? Vamos ver se eu vou falar com você agora. Quem aqui tem o perfil gastadeira? Escreve aí, 1, gastadeira número 1. E quem aqui tem o perfil econômica? É a pessoa que o dinheiro segura, que às vezes não consegue nem usufruir. Escreve 2. Quem aqui sente que o dinheiro vai-se embora, o dinheiro chega, o dinheiro já se foi, não deu tempo, sabe? Aqueles memes, né? Que o dinheiro já acaba, chegou o salário, faz os cálculos e já ferrou. Ó, aqui nós temos bastante gastadeira, né? A gente não tem muito da família dos econômicos. Até que apareceram aqui alguns econômicos. Porque também os dois excessos, eles não são bons, né? Se você gasta demais e nem vê a cor do dinheiro, você nunca consegue realizar um sonho. E se você é extremamente pão duro, vamos usar essa palavra no bom sentido, tá? Você também vai ter muita dificuldade. Então, esse exemplo que eu tô dando aqui, do pão duro, da pessoa gastadeira, é só para te dizer que na vida você colocou alguns padrões para você. Presta atenção no que eu vou falar aqui, que eu vi que tem bastante gastadeira e gastadeiro, mas também tem os econômicos. Para você que é gastadeiro ou gastadeira, você não se autoriza, presta atenção, porque é muito sério. Você não se autoriza a reter uma boa quantidade de dinheiro. Você tem alguma coisa no seu inconsciente ou no seu consciente, tá? Aqui, gente, na aula eu não vou conseguir me aprofundar muito em cura do inconsciente, porque quem quiser realmente trabalhar isso vai ter que vir para o curso CDD, porque inconsciente a gente abre várias abas, tem mais de 50 aulas no curso CDD, então assim, não dá para trabalhar aqui nessa aula, mas saiba que existe uma não autorização para você reter dinheiro. E se você é uma pessoa que não usufrui do dinheiro, se você é uma pessoa econômica, se você é uma pessoa que parece que assim, o dinheiro vai te faltar, você não tem uma autorização para conseguir se sentir amigo do dinheiro. É como se o dinheiro ele tivesse que ser sempre essa coisa vilã que vai te faltar, que você precisa segurar, que você não pode gastar, porque você vai sofrer se esse dinheiro for embora e você precisa de toda essa segurança, tá? Um dos maiores motivos pelos quais você pode reter esse dinheiro é pelo fator segurança, tá? Eu vou dar só alguns exemplos da área amorosa, depois eu volto para a área financeira. Acho que tá meio a meio aqui, né? Quem veio pela área amorosa e pela área financeira, né? Né, pessoal, que acompanhou aí os comentários? Tá meio a meio, né? Vou dar alguns exemplos da área amorosa também para vocês poderem se equilibrar. Se você é na área amorosa, muitas vezes você tem aquele perfil de pessoa que você até tentou se entregar numa relação. Você, às vezes, teve uma fase na sua vida que você era uma pessoa mais otimista. Você teve uma fase, alguém aqui já teve uma fase que era bem otimista. Você se entregava nas relações, você realmente, assim, queria viver algo gostoso. E você começou a, em algum momento, sentir que o mundo ele era escasso ou que as pessoas eram indisponíveis para você. E você começou a simplesmente desacreditar. Então você começou a dizer, ah, esse negócio de amor aí talvez não seja pra mim, acho que eu vou desistir, né? Não é mais ou menos assim? Ah, eu acho que esse negócio de amor aí não é melhor ficar sozinho, é melhor não ter ninguém. Aí você foi para um extremo. Aí você passa a não se autorizar ter boas experiências nos relacionamentos. Ou aquela pessoa que muitas vezes ela se autoriza nas relações. Ela vai lá, ela começa a viver, só que aí vem muita insegurança. Tem alguém aqui que já aconteceu isso? Você vai lá, você começa um relacionamento, você se autoriza a começar, só que você começa a ter medo de ser abandonado. Você começa a ter medo de ser rejeitado. Você começa a ter medo de ser traído. Você começa a ter medo de que essa pessoa vai embora, que é a escassez, né? E você começa a não se autorizar a ser leve no relacionamento. O relacionamento ele se torna o seu maior pesadelo. Ou com o ficante, ou com o namorado.
E isso também é muito horrível, tá? Então, gente, é só para vocês entenderem aqui um pouquinho, né? Que muitas vezes a gente tá nessa baixa autorização, né? Isso eu tô te falando para te exemplificar. Então, por isso você tá na tão baixa autorização e tão baixo merecimento que você aceita migalhas, tanto financeiras quanto migalhas de amor, de afeto. Então, às vezes, você tá ganhando alguma coisa que não te preenche, que não te satisfaz. Mas você também não faz muita coisa, você está numa zona extremamente cômoda na sua vida, porque você não se autoriza a arriscar mais. Porque cada vez que você arrisca, você tem mais a perder. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção, isso daí você tem que colocar na sua testa. Gente, tá tendo tanta virada de chave nessa aula, se vocês se atentarem, presta atenção. Toda vez que eu preciso me arriscar para ter prosperidade, automaticamente me vem uma sensação de caramba, incapacidade. Meu Deus, e se não der certo? Meu Deus. E aí você prefere a dor, olha isso, a dor homeopática que você sente todos os dias por não chegar onde você quer. Ao invés de você trocar essa dor homeopática, você fala assim, eu prefiro continuar nessa vida do que realmente dar um passo e ter a dor do meu relacionamento fracassar, ter a dor da traição e ter a dor do financeiro, de não ser aprovada numa nova empresa, de não chegar a ganhar o que eu quero ganhar, de tentar empreender e fracassar. Então, muitas vezes, você não vai se autorizar a chegar em situações na sua vida porque você acha que você só vai conseguir a migalha. Amanda, agora a gente vai fazer um exercício já, segura aí. A gente vai fazer um exercício hoje que vai explodir muito a cabeça de vocês nesse sentido. Se eu não sentir que eu mereço e que eu me autorizo, porque vai vir para mim, a viver um banquete, a ter fartura na minha vida, a ter fartura de amor, fartura de afeto. Vai vir tanto amor, vai vir tanto afeto, que eu não vou saber nem dar conta. Eu vou me sentir tão amada, eu vou me sentir tão abraçada que eu não vou nem dar conta. Então, meu Deus, será que é melhor eu tentar, né? Ou a fartura financeira. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que a gente tá numa aula falando de financeiro também. Eu tô cansada de ver, inclusive pacientes, alunos, pessoas que não se autorizam no financeiro, não sentem que merecem. Elas falam, não, eu acho que pra mim isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque elas se sentem extremamente inadequadas se elas forem ambiciosas. Olha só que isso é forte. Amanda, se eu for uma pessoa ambiciosa, que quer crescer na carreira, que busca me desafiar, as pessoas vão me olhar torto. Ou, olha, eu talvez, né, se eu for essa pessoa ambiciosa, eu vou ser visto como egoísta. Eu vou ser visto como inadequado. Eu falei pra vocês isso, inclusive, no Mastermind que eu fui num Mastermind esse final de semana, e eu falei exatamente isso nos stories, né? Eu falei assim, como é bom estar em ambientes de pessoas que você não se sente inadequado por querer crescer. Porque se você começa a falar para as pessoas próximas que você, cara, eu gostaria muito de viver isso daqui, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, mas isso daí, nossa, mas isso... Então, às vezes você não se sente tão abraçado e você começa a se sentir inadequado. Então, eu deveria estar fazendo fofoca da vida alheia, eu deveria estar... Porque, né, se eu for muito longe, o que vai ser de mim? Ó, uma pessoa escreveu assim, eu me sinto autorizado, mas não flui pra mim. Você vai entender alguns aspectos aqui que eu já vou aprofundar pro inconsciente e você vai entender por que muitas vezes você fala, não, eu me autorizo, imagina. Eu teria um relacionamento agora se a pessoa aparecesse. Só que existem tantos medos em você, você se sente tão insuficiente, tão incapaz de manter uma pessoa ao seu lado. Isso era uma crença inconsciente que eu tive e que eu já vi em muitos alunos e pacientes. É uma crença inconsciente de que você não vai conseguir manter. Então é melhor não ter. Olha, presta atenção, eu acho que eu vou anotar isso aqui, porque isso aqui é uma virada de chave que fez tanta diferença na minha vida, tanta, que a virada de chave é assim.
se eu tiver, eu não vou conseguir manter. Eu vou perder. E o meu medo de uma pessoa ir embora da minha vida, o meu medo de começar um relacionamento e mostrar para a sociedade que eu fracassei, que não deu certo. Ou o meu medo de, em algum momento, essa pessoa me enganar, essa pessoa curtir foto de outra, essa pessoa, enfim, começar a trabalhar e ter colegas de trabalho bonitas e pessoas que me geram insegurança. Então, o meu medo de perder uma pessoa que eu me apaixonei, o meu medo dessa pessoa ir embora depois que eu me apaixonei, isso é um grande problema em vários momentos. Então, meu Deus, se eu não vou conseguir manter, é melhor não ter. Se eu não vou conseguir manter 10 mil reais na minha conta por mês, é melhor eu não ter. Se eu vou gastar, então é melhor não ter. Tem pessoas que têm um padrão também, eu já tive muitos pacientes assim, e alunos, que são pessoas que quando elas começam a ganhar dinheiro, elas precisam achar um jeito de gastar esse dinheiro. Então, assim, ninguém pode me ver como bem-sucedido. Ninguém pode me ver como próspero e rico. Eu preciso me livrar desse dinheiro. Então, essa pessoa começa a gastar loucamente, a dar para as pessoas da família. Tem alguém aqui com esse perfil? Coloca eu. Essa pessoa, ela começa a dar um jeito de sumir com o dinheiro da vida dela, porque as pessoas não podem me ver rico, as pessoas não podem me ver com muita condição. Então, ó, tem uma pessoa aqui no estúdio fazendo assim. Então, o seu dinheiro, ele some, porque você fala, meu Deus, se me verem assim, vão achar que eu sou egoísta, ou, sei lá, as crenças inconscientes que você tem, tá? Se você for pro curso CDD, você vai conseguir entender melhor por que você formou esse padrão. Mas é um padrão muito comum, tá? Enfim, galera, acho que já ficou claro, né? A baixa autorização, o baixo merecimento, a gente vai pro próximo B, porque como eu disse, são 3 Bs, né? Deixa eu dar um gole de água aqui. Então, vamos lá. Gente, tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, deixa o like. E se não tá fazendo sentido, deixa o like também que vai fazer sentido. O pessoal tá deixando o like, Tatiana? Como é que tá a nossa média de like? Ô, gente, como é que é isso? Aí, ó, você não quer ter abundância na sua vida? Deixa o like, poxa. Oh, tá com escassez até de like aqui, custa apertar no botãozinho. Bora lá, porque aí o YouTube mostra pra mais gente. Gente, compartilha essa aula. Nossa, ninguém me lembrou, né, de compartilhar. Compartilha aí com seu amigo que vai dar tempo dele fazer exercício aqui, tá? Então, vamos para mais um B. O outro B, do BBB que está por trás da sua dificuldade em prosperar, em destravar em alguma área, nós temos um grande amigo conhecido aqui, que é o baixo valor. E eu vou explicar o baixo valor de uma forma diferente aqui, que vai fazer muito sentido na sua cabeça. Amanda, o que seria o baixo valor? Baixo valor seria basicamente a baixa capacidade, a baixa sensação de suficiência, o seu complexo de inferioridade. O que é isso, Amanda? Então você olha para pessoas na sua vida, e agora vai fazer muito sentido para você. Você olha para pessoas na rede social, aquela pessoa que você segue, aquela maravilhosa musa fitness, aquela pessoa que tem muito dinheiro, que faz viagens estratosféricas toda semana. Você olha para aquela pessoa que tem uma carreira muito consolidada e você começa a olhar para essas pessoas e você começa a alimentar uma coisa chamada inferioridade. Você começa a falar assim, olha, eu não consigo me ver alcançando coisas que essa pessoa consegue. Eu me sinto o cocô do cavalo do bandido, eu me sinto uma ameba olhando para certas pessoas. E o que você começa a fazer? Você endeusa os outros. Então você faz um mecanismo que te impede muito do crescimento e da prosperidade, que é olhar para as outras pessoas e falar assim, olha, eu acho que aquela menina, realmente ela tem que ter um namorado maravilhoso. Mas eu? Não, eu não. Olha, eu acho que aquela menina realmente, nossa, olha como ela é inteligente, como ela é brilhante. Ela tem que ganhar muito dinheiro mesmo, mas eu não sei tantas coisas aqui, né? Então, você olha para coisas na sua vida e você fala, nossa, eu sou tão inferior, eu sou tão incapaz e insuficiente
E em muitas situações, você não vai começar coisas por conta do seu baixo valor. Então, você vai começar a falar com um cara ou com uma mulher, enfim, e você fala assim, ah, mas já tem tanta gente bonita no mundo. Ah, mas olha quem ele segue, olha quem ela segue. Nossa, olha essa deusa maravilhosa que essa pessoa segue. Com certeza, já acabou minhas chances, né? Ah, olha pra mim, inferioridade. Isso te trava muito de destranchar na vida amorosa ou na vida financeira. Porque na carreira, às vezes, é a mesma coisa. Nossa, vão ter tantos candidatos para esse concurso, para que eu vou fazer? Eu lembro, gente, que eu mesma, eu era uma dessas, né? Em várias... como eu disse para vocês, eu tava muito na base da pirâmide. E de todo o meu histórico de vida. E eu lembro que eu nem prestava faculdade, tipo, faculdade pública, porque eu falava assim, não, mas pra que eu vou prestar faculdade pública? Eu não tenho capacidade de passar nisso daqui. Tem tanta gente inteligente no mundo, pra que eu vou testar? Então eu nem ia, sabe? O Enem eu fiz porque eu fui praticamente obrigada. Mas eu mesma, tanto que minha nota no Enem foi péssima. Assim, péssima não foi tão ruim, mas foi ruim. Porque eu nem acreditava, eu fui sem nem estudar. Tá bom que eu vou conseguir. Tem tanta gente concorrendo. Então, o seu baixo valor, ele te atrapalha da prosperidade. É a mesma coisa, eu já vi tanta gente falar assim, ai, pra que eu vou alimentar conteúdo da minha carreira no Instagram? Já tem tanta gente fazendo. Eu sou inferior a quem está fazendo, por que eu vou lá fazer? Se tem uma mulher fazendo tão bem, pra que eu vou lá fazer? Se tem uma dentista maravilhosa, pra que eu vou lá? Então, quem se sente assim, coloca eu. Coloca eu, gente, só para eu entender se vocês estão entendendo o que é esse conceito do baixo valor. O baixo valor, ele é essa sensação de que você fala assim, cara, eu não tenho valor suficiente para ficar com este homem. Eu não tenho valor suficiente para esse cara me assumir, para esse rico, sei lá, tô saindo com um cara rico. Eu não tenho valor suficiente para esse cara me enxergar como alguém importante. Eu até contei para vocês, né, nesse mastermind que eu participei, a primeira vez que eu fui, hoje já não, né? Hoje, graças a Deus, isso já tá muito bem tratado, com muito CDD na cabeça. 4 anos depois, hoje, super natural. A primeira vez que eu fui, há mais de 4 anos, nesse mastermind, eu senti uma sensação muito desconfortável de que eu era baixo, de que eu não era tão boa quanto as pessoas que estavam lá. E isso eu fiz, esse era o meu padrão, eu fiz isso a vida inteira. Quando eu começava a me relacionar com uma pessoa que tinha uma boa condição, ou que era muito seguro, ou que era muito independente, que morava sozinho, que tinha uma carreira boa, eu tinha uma sensação gigante, gente, de que essa pessoa não iria me escolher. Ou eu tinha que ficar, de certa forma, ali me esforçando, porque eu era menos que ela. E isso, gente, atrapalha a sua prosperidade. E na área financeira também. Ó, eu nunca quis fazer concurso, te falo com toda a verdade do meu coração. Quando eu me formei em psicologia, várias pessoas foram fazer concurso. Eu sempre falei, imagina, 1, 2 vagas, nunca vou ser eu. Então eu nem tentava, nem estudava, eu nem começava. Então, quantas coisas você está fazendo na sua vida hoje, porque você olha ao redor e você fala assim, nossa, mas as pessoas... Gente, imagina se eu não tivesse começado no Instagram há 8 anos atrás, aproximadamente, que foi quando eu comecei, né? Imagina se eu não tivesse começado, porque eu falei, nossa, já tem aqui essas blogueiras sensacionais, essas pessoas sensacionais. E até hoje tem talento surgindo todos os dias. Todos os dias eu vejo uma pessoa nova se destacando, aparecendo. E se essa pessoa pensasse, nossa, já tem tanta gente fazendo, ela não ia crescer. Então, muitas vezes, o fato de você duvidar de você, o fato de você ser o primeiro a jogar um balde de água fria naquele cara que te chamou a atenção, naquela mulher que te chamou a atenção, você olha e você fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Mas aí você pensa, ah, mas não sei se vou ser eu. Aí, às vezes, você fica aceitando migalhas. O que foi? Ah, do grupo VIP, gente. Para quem for entrar no curso CDD, estão falando aqui para lembrar vocês, o link tá aí, para ir lá e conseguir os bônus dos primeiros, tá bom? Vai ser no final da aula.
Beleza. Deu para entender esse baixo valor e por que ele te atrapalha? A gente precisa ampliar o seu valor. Porque em vários momentos você começa a achar que as coisas não são para você, você começa a se fechar em casa, você começa a não aproveitar oportunidades, você começa a não buscar outros empregos, você começa a não buscar outros meios para ganhar mais, você não tira seus planos do papel. Por que eu vou empreender? Já tem tanta gente empreendendo nisso. Por que eu vou fazer isso aqui que é o meu sonho? Já tem tanta gente fazendo. Mas peraí, não tem você fazendo. Só que esse baixo valor, ele tá te engolindo, você não consegue prosperar, você vai ficar sempre ali no mesmo limbo. Você sabe o que é limbo? Limbo é quando você tá sempre patinando, parece que tem um negócio te grudando. Você não consegue ficar de pé, você tá sempre patinando, escorregando. Por quê? Porque você não tem força pra olhar e falar, cara, eu vou dar conta disso daqui. Eu quero que você já instale, a gente vai fazer já uma sensação aqui bem gostosa, eu quero que você instale isso, porque isso é o que eu falo pra mim todos os dias. E não é feio, tá? Porque alguns de vocês podem falar assim, pra você ver como você tem trava, hein? Se você, quando eu falar isso, já sentiu uma coisa ruim, venha pro CDD obrigatoriamente. Porque você já tem umas travas aí da feia. Se você não conseguir se repetir isso com gosto, o negócio tá feio pra você. Então eu quero que você se repita assim, ó, já pra gente começar a entender isso. Esse baixo valor não pode te travar. Se você quer tirar um plano do papel, você tem que tirar esse plano do papel. Você tem que começar, você tem que dar um passo. Então, uma coisa que eu me falo todos os dias para aumentar o meu valor, e de verdade, isso aumenta. Faça o teste aí. Eu falo assim para mim mesma, eu sou uma máquina de produzir prosperidade. Eu sou uma máquina de produzir dinheiro. Eu sou uma máquina de produzir amor. Eu me sinto, não como uma máquina no sentido literal, mas para me relembrar que eu posso, que eu não sou mais uma na multidão que tem que só aplaudir o sucesso dos outros e nunca realiza nada. Porque às vezes cansa, eu sei, eu fiquei 7 anos solteira. Eu via gente saindo e entrando de relacionamento, saindo e entrando de relacionamento, saindo e entrando. E eu falava, caramba, parece que só pra mim não. Por quê? Porque eu tinha um baixo valor horroroso. Eu colocava meu valor na mão dos homens. Eu falava, ninguém vai me achar boa o suficiente. Entende? Então, quantas vezes, gente, nós estamos nos sabotando, a gente fala, eu nem vou lá, eu nem vou fazer, tá? Porque se eu fizer, automaticamente vai ter outra pessoa fazendo. Se eu começar a ficar com esse cara, vai ter outra mais bonita. Se eu começar a me dar uma chance para viver esse relacionamento, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, entende? E você nem começa. Então começa assim, eu sou uma máquina de atrair amor. Você quer viver um relacionamento? Presta atenção no que eu vou falar. Você quer viver um relacionamento? Quem quer? Escreve eu. Você vai falar assim, eu sou uma máquina de atrair amor. Uma máquina. O amor vem pra mim com uma facilidade. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, o amor vem pra mim com uma facilidade. O amor vem pra mim, e eu consigo falar isso com muita firmeza, com muita segurança, porque eu fiz todo um processo pra isso. Não me falta amor. Vai vir, porque eu sou fonte. Esse é um trabalho que a gente faz mais em profundidade no curso CDD, para instalar no emocional. Mas já começa a se repetir isso. Eu sou uma máquina de produzir o que eu quiser. Eu sou uma máquina para alcançar meus sonhos. Eu não sou uma coitadinha, uma criaturinha pobre, triste, infeliz para sempre. Eu tenho muito potencial. Eu posso deslanchar na minha vida, eu posso voar na minha vida. Escreve aí, eu sou uma máquina de atrair amor. Chega amor pra mim de tudo que é lado. Chega dinheiro pra mim de tudo que é lado. Aí a gente tem que fazer um trabalho pra manter também, né? Pra render, pra multiplicar. A gente faz isso no CDD, caso você venha. Mas se não vier, minha filha, você já comece aí. Eu consigo atrair dinheiro em abundância. Eu consigo atrair amor em abundância. Por quê? Porque você precisa romper essa barreira aqui, ó. Desse baixo valor. Não vou nem começar o meu negócio porque já tem gente com negócio ganhando dinheiro. Porque vão me julgar. Porque vão rir se eu fracassar. Para com isso.
Vai tentar. Gente, não existe uma pessoa que tenha prosperidade hoje que ela não tenha que ter rompido esses medos. Eu falo de coração para vocês. Eu quero viver um relacionamento, eu quero viver um amor, eu tenho que me sentir uma máquina de atrair amor. O amor vem para mim que até me cansa, né? Amor que eu falo, nossa, mais um, Jesus, sabe? De tanto que você realmente consegue sentir com facilidade que você merece o melhor para sua vida, tá? Vamos para o nosso último B, que esse daqui atrapalha demais, mas demais mesmo, na prosperidade, que é o baixo crescimento. Esse aqui a gente vai conversar e vai conversar muito sério agora. É o nosso terceiro B, lembra que eu falei que era BBB? Que te atrapalha na prosperidade. Baixo crescimento. O que seria isso, Amanda? Da onde que veio? O que eu não tô entendendo. Baixo crescimento significa que você é uma pessoa que está fazendo muito abaixo do que você poderia. Você é uma pessoa que não está tendo atitudes diárias, hábitos diários para te levar para a vida que você quer. Então, se você deveria estar crescendo 1% a cada dia, você está fazendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, porque às vezes você está numa zona de conforto. Então, às vezes você está lá no seu emprego que você não gosta, parece eu no banco, né? Fiquei 9 anos lá, tá lá naquele seu emprego que você já não suporta mais, que você vai chorando para ele. Mas você fala assim, mas aí eu vou ter que fazer um curso, né? Ou, eu vou ter que fazer uma nova faculdade para sair daqui. Eu vou ter que fazer um Excel, um inglês. Nossa, como é difícil sair daqui. Então, os seus passos, eles ficam muito lentos na vida. Você começa a ser uma pessoa desanimada. Quem aqui se sente desanimado? Diga eu. A pessoa que ela fica desanimada, a pessoa que ela tá sempre colocando empecilhos, porque ela tá no baixo valor, porque ela tá na baixa autorização, ela não vai crescendo na vida. E a prosperidade, repete comigo, escreva aí para você lembrar. Prosperidade precisa de crescimento. O que é prosperidade? Crescimento. Então, o que você está fazendo para você crescer? Eu falei uma frase ontem no meu Instagram que eu li, que diz assim: você deveria trabalhar mais em você do que no seu emprego. Você devia trabalhar mais no seu crescimento do que no crescimento de qualquer outra coisa. E quando eu falo no seu crescimento, eu não estou falando do seu crescimento só profissional. Eu estou falando do seu crescimento intelectual. Você quer às vezes se relacionar, mas você é uma pessoa com pouco assunto. Às vezes você quer atrair uma pessoa para se relacionar, mas você tem dificuldade, inclusive, de puxar um assunto. Você tem dificuldade de confiar no seu potencial. Você olha para a sua vida e você fala, nossa, não gosto da minha carreira. Nossa, tô desanimado para arrumar meu cabelo. Tô desanimado para fazer coisas por mim. É aquela pessoa que tá falando há 10 anos que ela vai começar alguma coisa. Vou começar na segunda-feira a dieta. Vou começar na segunda-feira o curso de inglês. Vou começar na segunda-feira. Então é uma zona de conforto muito grande dessa galera. E muitas vezes, gente, eu sei que crescer dói. Não é verdade? A gente sabe que crescer dói. Então é uma sensação assim, mas se eu começar aqui a fazer algumas coisas, né? Poxa, se eu começar uma faculdade, eu vou ter que sair da minha casa, eu vou ter que fazer isso. Nossa, se eu mudar de emprego, eu vou ter que assumir um cargo de liderança. Nossa, se eu começar aqui um novo relacionamento, né? Não, deixa quieto o relacionamento. Vou ficar aqui sozinho para sempre mesmo, porque eu não quero crescer. Baixo crescimento não leva à prosperidade. Prosperidade precisa de crescimento contínuo. Coloca aí, 1% a cada dia. Se você conseguir crescer na sua vida, seja emocionalmente, seja intelectualmente, seja profissionalmente, 1% a cada dia,
Se você colocar isso como meta, coloca aí 1% a cada dia. Você vai construir coisas que você nem imagina e pode colocar aí em 3 anos, tá? 3 aninhos. Gente, antes da gente ir pro nosso exercício, que a gente vai fazer um exercício bem legal, galera, só relembrando, tá? Quem quiser ganhar o caderno de prosperidade, que vocês vão escrever muitas coisas aqui, vai ter muito exercício fora todo o curso CDD, entrem no grupo VIP que tá o link aí, tá? Para você ser um dos primeiros, porque vai ser só para os 50 primeiros, então a gente já tá com uma lista de espera bem grande, já tinha passado da última vez que eu olhei mais de 2.000 pessoas, então esses 50 primeiros devem ir muito rápido, então se você quiser, entra lá no nosso grupo VIP, tá bom? Beleza. Antes da gente fazer nosso exercício, eu quero só trazer mais uma questão aqui para exemplificar o que eu falei. Algumas pessoas colocaram aí que eu bati o olho e vi, eu já sabia que isso viria, né? Juros compostos, exatamente, 1% a cada dia. Algumas pessoas eu já sabia que iriam dizer assim: não, Amanda, mas eu me autorizo, mas eu cresço, mas eu faço tudo, mas imagina, eu tenho toda a autorização com dinheiro, eu vim de família rica, todo mundo é rico, minhas referências são maravilhosas, a minha vida é perfeita. Por que que eu não tenho, Amanda? Amanda, eu tô pronta para me relacionar, por que que eu não tenho? Amanda, eu sinto que eu posso atrair muito dinheiro, por que que eu não tenho dinheiro? Eu te explico. Existe uma coisa que você desconhece, exatamente por isso essa coisa se chama inconsciente. Então é sempre bom trazer esse conceito, porque muitos de vocês ficam nessa teimosia, falando assim, não, eu faço tudo, eu sou perfeito. Perfeita, as pessoas que não me valorizam, não é? O problema é o mundo, Amanda. Aí até quase que quebra o microfone aqui, o moço vai me matar. Ó, Amanda, você não tá entendendo não, minha filha, eu sou perfeita, o problema são as pessoas, o problema são os carinhas, o problema são os recrutadores, o problema é que ninguém me dá oportunidade, Amanda. Não, meu amor, eu vou te explicar. Você tem um sistema que controla os seus resultados e que você não controla. Olha que legal. Você tem um sistema controlando os seus resultados e você não controla ele. Sabe por que você não controla ele? Porque ele está lá embaixo. Ele está aonde não é acessível. Ele se chama inconsciente. Amanda, me explica um pouco melhor aqui para eu entender o que eu vou ter que tratar a partir dessa aula. Muitos de vocês não entenderam que por mais que você diga, Amanda, mas eu me sinto assim, eu quero muito algumas coisas e não vai. É o seguinte, gente, esse inconsciente, ele armazenou coisas. Esse inconsciente, ele armazenou medos. Sabe quando você viu uma briga feia lá dos seus pais? Se é que você viu, né? Sabe quando você viu a sua mãe passando por uma decepção grande, o seu pai passando por uma decepção grande? Esse inconsciente, ele foi guardando coisas. Ele foi falando assim, olha, dinheiro é um problema. Olha essas pessoas brigando por causa de dinheiro. Não fique perto do dinheiro. Dinheiro não é bom para você. Ah, se você tiver muito dinheiro, olha como as pessoas ricas são mal faladas, são arrogantes. Então, esse cara inconsciente, vamos chamar ele de cara, ele foi engavetando, ele guardou muitas coisas nas entranhas. Se vocês soubessem quanta coisa tem nesse inconsciente quando a gente vai explorar, Amanda, e o que eu preciso fazer então para tratar esse inconsciente? Basicamente, você precisa saber o que tem lá. Eu vou dar alguns exemplos só para você tentar tirar algumas coisas do seu inconsciente. O primeiro de tudo, se você está com dificuldade na área financeira, tem informações ruins te travando no seu inconsciente na área financeira. Eu dei alguns exemplos, inclusive, que são do inconsciente, né? Quando eu falei que você tem uma informação assim na sua... no seu dia a dia, né? Que você fala assim, nossa, mas o dinheiro que chega pra mim eu gasto. Às vezes, sabe aquela pessoa que ela começa a ganhar mais e ela perde o dinheiro de novo? Ela começa a ganhar mais e ela acaba com o dinheiro de novo. Ela começa, tem gente fazendo sim aqui no estúdio. Ela passa a ganhar 7 mil, ela gasta 7 mil que ela não vê nem a cor. Ela tem uma informação no inconsciente para não reter dinheiro. Aquela pessoa que ela nunca consegue subir de nível, que ela nunca ultrapassa uma barreira, ela tem a barreira que até ali é confortável.
Ó, até ali sua família ainda te admira, te aplaude. Depois disso, você vai ter que começar a doar seu dinheiro pros outros, viu? Você não pode ter mais do que isso aqui, você vai ter que doar pros outros. Aí, opa, se eu vou ter que dar pros outros aqui, então deixa quieto. Pra que eu vou ganhar mais dinheiro se não vai ficar pra mim? Eu vou ter que, né? Porque tem uma informação ali. Na área amorosa, a mesma coisa. Pra que eu vou me relacionar com uma pessoa, né? Às vezes você diz que você quer, né, é o seu sonho, mas você tem uma sensação muito grande de, nossa, eu vou ser traída, nossa, eu vou ser abandonada, nossa, as pessoas não vão permanecer na minha vida. Então, gente, eu vou pedir uma coisa do fundo do meu coração pra você, se você veio nessa aula. Esteja aberto pro que eu tô te falando, eu não quero ser o mal aqui. Se a sua vida tivesse tudo perfeita, fluindo, você não precisa de mais nada, você não precisa de mais nenhuma prosperidade, já tá tudo 200% na sua vida, você não quer crescer, você não quer mais nada, você não estaria aqui. Então, se você está aqui, eu presumo que assim como eu, que também, embora hoje já realizei, eu moro na casa que eu amo. Na verdade, eu moro na casa que nossa, nem nos meus melhores sonhos eu poderia morar. Hoje, graças a Deus, eu tenho a vida que eu sempre pedi, mas eu sei que ainda pode melhorar. Eu tenho o relacionamento que eu sempre pedi, uma família. Eu consigo hoje construir os principais pilares que pra mim era de uma vida incrível. Porque pra mim, uma vida incrível era ter minha família, era ter minha estabilidade financeira, era ter uma carreira que eu tenho sentido. E isso tudo eu tenho hoje, mas ainda assim eu quero mais. E não mais no sentido de isso aqui está ruim, mas porque se eu tenho 32 anos, eu tenho 32 anos, e eu tenho muita vida pela frente, por que eu vou sempre me conformar com coisas que eu sei que podem ser melhores? Eu sei que meu relacionamento pode ser ainda melhor. Eu sei que minha família pode ser ainda melhor. Eu sei que eu posso ajudar ainda mais minha família. Eu sei que eu posso ainda ter mais condição financeira. Eu sei que eu posso ainda ter uma carreira ainda mais estabilizada. Então, eu sei que vocês também vieram aqui nessa aula, e a gente vai fazer um exercício até para abrir um pouco esse leque. Muitos de vocês vieram aqui nessa aula exatamente porque vocês querem mais. E se você quer mais, me escute. Pare de ficar com essas justificativas de que, não tem nada de errado comigo. Não no sentido de errado, mas, eu sou maravilhoso, o problema é o dinheiro. O problema é as empresas que não me promovem. O problema é os homens do mundo. O problema são as mulheres que não querem nada. Por favor, se você está aqui nessa aula, eu sei que eu seria muito aplaudida aqui nessa aula se eu ficasse falando mal de homem. Que é isso que tem gente que faz na internet, né? Fica falando mal de homem para todo mundo se unir. Vamos, mulheres, vamos falar mal de homem. Gente, falar mal dos outros não resolve as suas questões. O que resolveu as minhas questões foi tratar meu BBB. Foi olhar para as minhas questões de baixo valor. Foi olhar para a minha história. Foi olhar para o meu inconsciente. Então sai desses discursos que todo mundo fica falando. O tempo todo as pessoas ficam falando e falando. Porque o problema são os outros. Vai olhar para você, tudo bem, o mundo tem pessoas ruins, eu sei. O mundo tem péssimos partidos. O mundo tem homens horríveis. E eu não tô tirando isso de questão. A minha questão é, vai desenvolver você para que você atraia o melhor. Vai cuidar de você para que você consiga viver o melhor da vida. Deixa as pessoas que não querem evoluir para lá. Deixem as pessoas que você julga horríveis para lá. E começa a trabalhar em você. Porque se você não conseguir olhar para a sua realidade e falar, cara, eu quero mais da vida, não adianta, tá? Vocês querem fazer o exercício agora? Bora fazer nosso exercício? Quem tá preparado? Bora fazer então? Então, gente, tudo que eu falei aqui, é lógico que tem várias correntes, né, que a gente poderia seguir, que a gente poderia destrinchar, mas não tem como resolver tudo em uma aula aqui. Então, eu já vou te trazer um exercício. Não vai ser só esse, a gente vai fazer um exercício agora, depois a gente vai ter mais exercícios. Eu preparei essa aula para dar o máximo que eu puder aqui gratuitamente para vocês, para quem não tem condições de vir para o curso CDD, né? Eu sei que muita gente vai vir, o pessoal já colocou aí, né? Turma 18, hashtag Turma 18. A Murizinha, a Muri é aluna CDD.
Quero ser rica e amada. Olha aí. Gente, vamos escrever isso? Adorei o que ela escreveu. Vamos escrever isso também? Quero ser rica e amada. E mais do que quero, porque a gente aqui nessa aula não tá só no quero. Eu vou ser rica e amada. Muito amada. Vamos? Eu vou ser rica e muito, muito, muito amada. Porque é o que eu falei desde o começo. Tem para nós. Está disponível. O mundo é abundante. Tem tanto para nós que a gente não consegue nem enxergar. Sabe o que é mais louco? A gente vai fazer um exercício agora. Vocês vão ver. Eu vou falar um negócio até aqui para vocês, vocês vão entender. Mas a vida ela é tão, tão, tão abundante que a gente não consegue nem enxergar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te perguntasse 10 anos atrás, se você estaria na vida de hoje, você teria visualizado tudo o que está na sua vida hoje 10 anos atrás? Sim ou não? Você teria visualizado tudo o que você vive hoje? 10 anos atrás, você diria, olha, eu viveria isso, eu teria passado por isso, eu teria... Não. Porque a vida ela é tão, tão, tão abundante que a gente não consegue nem saber onde é o limite, onde é o teto. Qual que é o teto? Não tem. Existe um teto para alguém, um limite? Só os que você coloca. Quando você tira os seus limites, não tem teto. É só você ver onde pessoas chegaram. Porque não tem teto, é abundante. Você não precisa se comparar com a Anitta, a Beyoncé, o Elon Musk, o Steve Jobs, as pessoas que logicamente chegaram a níveis de sucesso estratosféricos. Mas é só você olhar ao redor, tem gente chegando em vários lugares porque não tem limite. Você consegue chegar na profissão que te satisfaz. Porque não existe um emprego perfeito, mas existe um emprego que você fala que legal que eu vou trabalhar hoje. E isso já tá bom. E um emprego que te remunera, e um emprego que você consegue fazer suas coisas. E um emprego que não te falta, que você tem abundância, tá? Se te falta é porque você vai lá e gasta pra caramba, né? Vamos combinar. Então, vamos fazer aqui o nosso exercício. Como eu disse, é abundante, então você vai ter um limite aqui no seu exercício, porque você não vai conseguir chegar até onde tudo que você pode chegar. Então, eu quero que você escreva aí pra mim. Você vai escrever o seguinte, ó. Vocês estão com caderno, gente? Sim ou não? Esse exercício, você tem que ter um caderno ou bloco de notas. Vamos lá. Eu quero que você visualize agora, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai escrever no seu caderno. Gente, isso é um exercício para extrair da sua mente o que de mais grandioso você consegue enxergar agora. É um exercício poderoso. Gente, esse exercício eu poderia cobrar para estar te dando ele. Mas não, tudo que eu tô dando aqui nessa aula hoje é gratuito, poderia ser cobrado, porque tá sendo um conteúdo muito profundo. Esse exercício, inclusive, não tem nem no meu curso que eu vou dar agora para vocês. Lógico que tem muito mais coisa lá, mas é que eu quero trazer algo palpável para vocês aqui, porque eu respeito o tempo de todo mundo, embora depois eu vou abrir o curso CDD sim, mas eu me comprometo. Se eu te prometi uma aula, eu não vou chegar aqui e falar, gente, apenas comprem o CDD. Não. Eu quero que você que não tem condição, que você que não vá comprar, que você já tenha uma transformação, tá? Então escrevam, gente, porque é por vocês, tá? Beleza. Você vai escrever agora o que de mais grandioso você enxerga de salário para a sua vida hoje. Então vamos lá. Você vai colocar o que você enxerga de mais grandioso para daqui 1 ano, para daqui 3 anos e para daqui 5 anos. Então, você vai escrever no seu caderno assim, ó. O que você enxerga de mais grandioso. Então, é o seu teto hoje. O limite, embora seja abundante, a nossa mente, ela consegue criar um teto. Porque existe. Escrevam alguns aqui no chat, ó. Então, você vai colocar. Para daqui 1 ano. Qual o salário que você visualiza como o mais grandioso que você consegue para daqui 3 anos e para daqui 5 anos? E se você estiver muito empolgado e quiser colocar para 10 anos, fique à vontade, tá? Então, você vai colocar aqui. 1 ano, sei lá, quero estar ganhando 4 mil. Pode ser mais, tá?
Ah, eu acho que daqui 3 anos não é só quero, tá? É o que você visualiza de mais grandioso que você vai. 3 anos, sei lá, 7 mil. 5 anos, 10 mil. 10 anos, 20 mil. Então, o que você visualiza de mais grandioso pra você? Vejam se ficou claro. Ficou claro, gente? Qual é o salário? E se não for salário, empreender, né? Não precisa ser... Pode ser a sua renda, né? Vamos pensar aqui de renda mensal. Porque tem gente que vai empreender e tal, e vai ser outra realidade. Você vai colocar de acordo com a sua realidade, tá? Vocês entenderam que é por faixa, né? Por que você está fazendo esse exercício? Para você ativar tanto para o seu sistema mental quanto para o seu sistema emocional, que você tem a possibilidade, que você é capaz, que você pode chegar nesses números, tá? Maravilhoso. Você vai colocar de acordo com o seu teto. Todo mundo já fez desse? Gente, faça um exercício, porque isso tem poder, tá? Você vai deixar isso anotado e você vai se lembrar disso. Depois que você imaginou o cenário mais grandioso voltado a salário, eu quero que você visualize o cenário agora mais grandioso e a gente vai fazer uma lista, inclusive juntos aqui, na área amorosa. Então, a mesma coisa na área amorosa, eu quero que você visualize o cenário mais grandioso para a sua vida. Em 1 ano que você acha que você pode estar vivendo, em 3 anos, em 5 anos e quem está animado, 10 anos. Vou dar alguns exemplos aqui. Gente, escreve! Olha, eu tô de olho em você aí que você não tá escrevendo, hein? Depois fala que a vida não muda. Lógico, você tem preguiça de fazer um exercício, pelo amor de Deus. Ó, gostei dos números aqui, hein? Daqui 5 anos, 1 milhão. Caraca! 45 mil, 60 mil, 75. Ô, gente, vocês estão ricos, hein? Hoje, tô gostando dessa turma aqui, ó. Que lindo! Amei. Cada um dentro do que é mais grandioso pra você. Agora, a gente vai fazer pra vida amorosa. Vida amorosa, lógico que não são números, né? Então, você vai colocar, pra daqui 1 ano, ter um relacionamento. E aí, você vai colocar uma pequena lista de pré-requisitos. Porque não adianta, é que aqui não vai caber, mas você vai colocar aí no seu caderno. Pensa com a sua cabeça. Daqui 1 ano, eu quero conhecer, até 1 ano, né? O cenário mais grandioso é eu conhecer uma pessoa assim, 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 assado. Para daqui 3 anos, eu já quero estar em um relacionamento, namoro, casamento, sei lá o que você quer, tá? Em um namoro, em um noivado, eu já quero estar planejando o meu casamento, eu já quero estar, sei lá, se você quer ter filho rápido, eu quero estar pensando nos meus filhos. Ó, quem aqui do estúdio tá com os problemas aí, tá fazendo também, né? Então, tá mesmo. Tá vendo? O pessoal aqui leva a sério do estúdio, eu não sei vocês na casa de vocês. Então, daqui 3 anos, eu quero, de mais grandioso, eu quero estar com uma pessoa que me respeita, que a gente tem boas conversas, que a gente tem uma boa comunicação, que é uma pessoa trabalhadora, que é uma pessoa estudiosa, se é importante para você, que é uma pessoa que tem valores cristãos, é uma pessoa que tem alguma religião, ou é uma pessoa que tem fé, ou é uma pessoa que é extremamente... bem-humorada, é uma pessoa gentil. Então, começa a pensar aí, ó. Deixa a mente te levar. Daqui 5 anos eu já quero estar casado ou casada, eu quero estar morando junto, eu quero que nossa casa seja de tal forma... Agora que eu vi que o negócio tá descendo. Eu quero que nossa casa seja de tal forma... Visualize. E para daqui 10 anos, eu já quero ter 2 filhos, 3 filhos, ou não quero ter filho, eu quero ter cachorros, quero ter vários cachorros. Eu quero morar no interior, eu quero ter um sítio e viajar com essa pessoa. Eu quero que a gente tenha uma relação muito estável, um casamento de cumplicidade. Coloca aí, tá, gente? Vocês estão fazendo, né, esse exercício? Quem tá fazendo, diga eu. Então tá. Ó, o povo aqui tá fazendo, gente. Tô gostando. A galera do estúdio é comprometida, hein?
E agora, você vai colocar na área profissional a mesma coisa, tá? Gente, quem não conseguir terminar tudo agora, depois você termina, tá? Mas aí você fica com lição de casa. Área profissional, mesma coisa, os mesmos prazos, só que você vai pensar onde é que você quer tá trabalhando. Então, é no mesmo emprego, é em outro emprego? Ó, quem tá aqui, se colocar outro emprego, eu vou depois olhar, viu, a cola de vocês. Vai colocar outro emprego aqui, eu tô bem de olho. Mentira, se for para outro emprego também, gente, o importante é vocês serem felizes. Ó, então, área profissional, daqui um ano eu quero estar no meu trabalho mesmo, promovida para tal função, fazendo tal coisa. Daqui 3 anos eu quero abrir meu negócio, eu quero ter tal coisa. Ou não, eu quero, sei lá, passar num concurso, eu quero ser gerente, eu quero, sei lá, tá? Daqui 5 anos e daqui 10 anos. Quais são os seus planos profissionais? Com 10 anos, daqui 10 anos me aposentar. Misericórdia, né, gente? Não vai me querer se aposentar logo cedo, tá? Então, antes de finalizar esse exercício, a gente vai fazer mais uma coisinha aqui. Lembrando que vai ter mais exercícios, tá, gente? Eu preparei mais 2 exercícios para a gente fazer, para ativar um pouco o que a gente quer viver na nossa vida, tá? Agora, eu quero só que você escreva 5 lugares que você quer viajar. 5 lugares que você quer conhecer. 5 experiências que você quer ter na sua vida. Eu quero viajar para Paris, ver a Torre Eiffel. Eu tinha eu tinha um sonho que eu pretendo realizar, que é voar de primeira classe. Ai, que coisa idiota, né? Mas tudo bem, é meu sonho, meu problema é meu, né? A gente pode ter o sonho que a gente quiser. E eu botei lá, viajar na executiva, pleníssima, deitada, com uma experiência maravilhosa. Eu quero ir para Maldivas, o que de mais grandioso, tá, gente? Lembrando que é algo que pra você acha que consegue. Miami, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para Las Vegas, eu quero ir para... ou no Brasil, né? Às vezes você quer conhecer muitos lugares aqui no Brasil. Sei lá, você quer conhecer os Lençóis Maranhenses, o Sul, Gramado, você quer conhecer Fernando de Noronha, ou você tem aqueles sonhos de viagem meio doida, sabe? Aquele povo que quero ir para o Japão, quero ir para a China, quero ir para Tailândia. Pensa aí, 5 lugares para ativar a sua prosperidade, tá? Por que esse exercício é importante? Para ativar essa sensação de prosperidade, de direção, tá? A gente vai fazer mais alguns exercícios para direção e prosperidade. Gente, deixa eu falar uma coisa assim muito importante para vocês, tá? Nós precisamos sonhar na nossa vida. Em muitos momentos, a gente perde essa capacidade de saber para onde a gente quer ir. Você não sabe para qual salário você quer ir, você não sabe quanto você quer ganhar, você não sabe quanto você quer guardar, você não sabe que viagem que você quer fazer, você fica aqui só existindo assim, completamente perdido, e você não dá uma direção para a vida. A vida, muitas vezes, ela é o Waze, que a gente precisa colocar onde a gente quer ir. Ela é o GPS. Você tem que falar assim, vida, eu quero chegar aqui. Vida, eu quero essa estrutura de relacionamento. Eu quero um marido, uma mulher assim. Eu quero um marido, uma mulher desse jeito. E eu não vou aceitar menos. Eu não vou aceitar ser amante. Por que eu não vou aceitar ser amante? Porque não tá no meu modelo de vida. Eu ainda nunca encontrei ninguém que colocou, quando eu fiz esse exercício, ser amante. Porque não é o modelo de vida de ninguém. A menos que você gosta de ser, né, viver de migalha. Então, assim, pra que eu vou aceitar ser amante? Pra que eu vou aceitar ficar com um cara que me trata como plano B? Uma mulher que me trata mal? Pra que eu vou aceitar ficar num emprego que eu sou humilhado, que eu me sinto completamente inútil, que eu não sinto que eu faço o que eu gosto? Pra que eu vou ficar com essa vida? Se eu posso ter outras vidas, tá? Então, a gente precisa ativar essa capacidade de sonhar, de ir mais longe, ativar o nosso crescimento, ativar a nossa sensação de valorização para não ficar nesse baixo valor. Eu preciso me autorizar a ganhar esse valor, a usufruir desse valor,
tá? Então, assim, só pra vocês entenderem, por muitos anos da minha vida, mas assim, muitos anos mesmo, eu não conseguia sentir que eu ia viver essas coisas na minha vida. E hoje eu sou a prova viva que é possível viver o que você quer. Eu não sei qual é seu sonho, eu não sei o que você colocou aí nos seus papéis, mas, cara, é possível. E por que eu te falo isso? Porque eu já consegui, porque eu já vi muita gente conseguir, mas muita gente mesmo. Pessoas que colocam no GPS onde elas querem ir e todos os dias buscam isso, visualizam isso, estão sempre se moldando para isso, elas chegam. Mas se elas continuam perdidas nesse BBB, vai ficar difícil, tá? Gente, eu separei um videozinho para vocês assistirem, assistam. E aí, depois nós vamos ter mais exercícios para fazer. Eu também vou abrir as vagas do curso CDD para quem quiser entrar. Não esqueçam que tem que estar aí no grupo VIP, tá? Esse vídeo eu quero que você assista com muita atenção, porque eu preparei ele para despertar uma emoção de inspiração em você. Não só ficar falando, mas para que você também possa sentir, tá bom? Então, assista ele com muito carinho, com muita atenção. E a gente já volta para continuar os exercícios e a nossa aula, que ainda está só na metade, hein? Quem aí vai comigo? Ó, gente, quem vai comigo aí? Até tarde, diga eu. Bora passar nosso videozinho. Eu sei o que você esconde aí dentro do seu coração. Eu conheço seus medos, as suas inseguranças, as suas angústias, as suas dores e até os seus sonhos. Você se sente cansada de tantas tentativas, tantos caras que saem com você e somem. Tá cansada de homens que usam desculpas. Tá cansada de tentar fazer com que enxergue o seu valor, porque ser rejeitada dói. Eu sei que você quer entender o que está acontecendo na sua vida amorosa, porque você só atrai pessoas que não querem nada com nada. Como será a sua vida daqui 5, 10 anos? Será que você vai ter que fazer tudo sempre sozinha? Nunca vai ter um parceiro para dividir a jornada, os problemas, porque você sabe da sua capacidade de amar. Logo em outubro eu conheci o perfil da Amanda, que foi quando eu adquiri o CDD. E para mim foi o melhor investimento da vida. E em 2 meses, de outubro a dezembro, eu fui de solteira namorando. De solteira frustrada, né? Namorando. Eu hoje vivo uma relação totalmente leve, totalmente saudável, uma relação que eu nunca imaginei que teria. E sabe por que eu te conheço tanto? Porque eu já me senti exatamente assim. Eu já me senti péssima, com a autoestima lá no chão, vivendo uma vida cheia de frustrações amorosas, ciclos de rejeição e autossabotagem. Eu comecei como você, perdida, sem entender o que acontecia comigo, por que as coisas davam tão errado, cansada, com preguiça de conhecer novas pessoas, de ir para encontros, achando que eu morreria sozinha. E se você me dissesse que eu estaria hoje aqui falando para milhares de pessoas e com tantos alunos confiando no meu trabalho, eu duvidaria. Eu já vivenciei exatamente isso que você está vivenciando agora. 7 anos solteira, talvez eu tenha ficado mais do que você. E eu achava que eu nunca encontraria alguém para viver uma relação duradoura e para ter uma família. Mas eu mergulhei na minha transformação. Eu não desisti do amor. Eu não desisti de encontrar alguém legal. E eu sei que você também não quer desistir. Então, nesse exato momento, uma nova fase começa na sua vida. Chegou a hora de se livrar do peso da insegurança, da dependência emocional, da carência, das travas, dos medos, de todos os obstáculos emocionais que travam a sua vida. Chegou a hora de olhar para a fonte de amor que existe aí, dentro de você. Chegou a hora de se libertar das amarras e viver o seu ano incrível, porque você vai conseguir realizar os seus sonhos. Sonhos que talvez nem imaginou que fossem possíveis, porque agora você voltou a sonhar e agora você cuida de você como uma melhor amiga cuida.
realizar sonhos, gente, muitas vezes parece difícil, né? Eu lembro que eu achava que não tinha ninguém no mundo pra mim. Uma vez eu chorei na academia, eu estava na academia olhando vários homens assim, malhando, imagina a cena, né? Vários homens ali malhando e tal, e eu olhando pra aquilo falando, gente, não tem ninguém no mundo pra mim. Aí começou a escorrer algumas lágrimas, né? Porque eu falava, nossa, gente, lascou-se muito. Então, quando eu vejo esse vídeo da minha trajetória, né, do meu casamento, da relação que eu construí, de cumplicidade, de hoje viver, né, a vida que me faz feliz, é realmente, assim, assustador. Por isso que eu digo, gente, que é ilimitado. Não tem limite. O teto que vocês colocaram aí, e a gente vai fazer mais um agora, antes de eu abrir o curso CDD e fazer mais um exercício depois com vocês, eu quero que você pense, porque como eu disse, é ilimitado. Qual experiência você mais quer viver na sua vida? Eu quero que você visualize, que você mentalize qual é a experiência. Às vezes é a experiência de ter um relacionamento sólido, de um casamento, ou a experiência, Amanda, meu maior sonho. Eu vi que teve gente que colocou aqui, eu quero ser professora. Eu quero guardar 200 mil reais, eu quero ter uma casa dos sonhos, eu quero ter um carro dos sonhos. Qual experiência você quer viver na sua vida? Porque é isso que a gente veio aqui, né? Para ter boas experiências. E se a gente não acreditar nisso, gente, vai ficar muito difícil, tá? Então, assim, eu vou já abrir o curso CDD agora. A gente vai ter mais exercícios ainda. Mas para poder ativar tudo em você, mas eu já vou dispensar aí quem tá doido para comprar o CDD. Eu tô falando do CDD tem mais de um mês. A gente vai ter essa turma hoje, que abre hoje, e não tem mais previsão de CDD. Essa turma, para vocês terem uma ideia, abriu só no começo do ano. Então a gente teve o CDD no começo do ano, tá tendo o curso CDD agora. Então se você já sentiu, para que é o CDD, Amanda? Exatamente para as pessoas que eu falei desde o começo. É para essa estrutura, né? Pessoas que querem ter uma área profissional melhor, uma área amorosa melhor, uma área financeira, né, carreira, que elas querem romper esse BBB. Porque o curso CDD, gente, ele é extremamente focado nessas dores, no baixo valor, na sensação de escassez, na sensação de não merecimento, de não autorização. Lembra que você em vários momentos aí pensou, por que parece que eu tô pronta? Por que parece que eu posso viver o amor, mas eu não vivo? Porque muitas vezes são questões inconscientes. Tem pessoas aí que são alunos do CDD e podem falar? Tem algum aluno aqui do CDD? Eu sei que muitos de vocês, às vezes, falam, Amanda, mas eu queria tanto um relacionamento, eu me sinto pronto, mas não vai. É porque ainda tem alguma trava para investigar, e lá a gente investiga tudo. O CDD, ele vai trabalhar no seu consciente e no seu inconsciente. O CDD, ele não vai só olhar para as questões que ficam o tempo todo já martelando na sua cabeça, ele vai abrir o universo para você. Ele vai expandir seus resultados. Então, se hoje você é uma pessoa que se sente limitada para chegar nesse lugar que você falou, né? O CDD é o método, é o caminho. Então, você não precisa ficar anos da sua vida quebrando a cabeça para ver como é que você vai ganhar mais. Lá você vai fazer exercício para trabalhar suas crenças com o dinheiro. A gente faz técnica para trabalhar o emocional. Se tiver algum aluno CDD aí, sabe o que eu tô falando. CDD significa Clube dos Desenvolvidos. É para quem tomou uma decisão, gente. Porque assim, eu sei que muita gente fica, um dia eu faço CDD, um dia eu faço CDD. Mas cada mês que sua vida tá passando, quem entrou no começo do ano já tá tendo resultados que quem ficou demorando não vai ter. Às vezes sua vida você está reclamando das mesmas coisas, é o mesmo ciclo de pessoas que você atrai, e atrai rejeição, e atrai abandono, e não toma uma decisão, gente. Então o CDD, ele é a sua decisão, você tem que investir em você, confiar em você, no seu processo, porque todo o método já está lá, tá bom, gente? Bom, em 12 semanas você consegue concluir o método, eu já vou trazer o valor, né? Que eu acredito que muita gente quer saber o valor. Sou CDD 14, destravei minha vida profissional, CDD é vida. Ai, que lindo. Se vocês tiverem o CDD, vale muito a pena. É um curso maravilhoso. Bom, vocês viram no começo aí da aula, tá? Então,
em vários momentos, gente, nós vamos ter travas. E o CDD é onde você investiga suas travas, é onde você trata suas travas, é onde você sobe de nível. Ai, Amanda, eu quero ganhar 20 mil. Você precisa entrar no CDD para mudar as suas crenças, tanto de valor, tanto financeiras. Você precisa trabalhar em você. Ai, Amanda, eu quero uma relação estruturada, saudável, eu quero ter um parceiro de vida, eu quero ter filho, eu quero casar. O CDD é o caminho onde você entende suas travas e trata. Então é lá onde você vai conseguir resolver tudo para te trazer esses resultados. Gente, esse método foi criado por mim, desde o começo, pensado em tudo que eu passei. E eu sou a prova viva, eu te falo, tá? E todos os 14 mil alunos que já passaram por ele. Quando você começa a entender que você é a pessoa mais importante da sua vida e toma a decisão de se cuidar, a vida se abre para você. E aí é buscar cada dia mais se desenvolver, tá? Bom, a gente vai colocar aí na tela a área de alunos, para que vocês possam dar uma olhadinha no que tem por dentro do CDD. Eu não vou explicar tudo que tem, senão ia demorar muito tempo. A gente ainda tem exercício para fazer hoje aqui. Mas imagina como seria se você pudesse entrar em um método que vai te guiar. Você tem um plano claro para melhorar sua relação com o dinheiro, para sair desse padrão de gastar demais? Você tem um plano claro para parar de economizar e não usufruir o seu dinheiro? Você tem um plano claro para conseguir se realizar mais na sua vida amorosa? Para conseguir atrair um relacionamento? Então aqui o CDD é o seu plano claro, tá? Para que você consiga realmente viver isso. Porque eu sei que no final das contas muitas vezes a gente quer mais, mas a gente não decide, a gente não faz nada para mudar. E se você não toma uma decisão, não adianta, gente. É muito caro ficar em uma vida que você não gosta. Tem gente que às vezes fala, ai, terapia é caro, autodesenvolvimento é caro. E ficar na vida que você não gosta? E ganhar mal porque você não consegue crescer. E não conseguir guardar dinheiro porque você tem travas que te impedem disso. E não conseguir ter uma relação boa porque você tem um monte de sensação de que vai ser abandonada, traída, vive insegura. Não é caro? Isso é muito mais caro, muito, tá? Coloca aí na tela a nossa área de alunos, ó, o pessoal vai colocar como é que funciona quando você entra no curso CDD e eu já vou liberar as vagas, tá? O que foi? Já tá na tela? Ah, tá. É que eu não tô vendo, né? Agora a gente tem um grande problema. Vai mostrando aí, que eu confio que o pessoal tá mostrando. A gente tem o módulo 1, eu vou falando aqui, ela vai mostrando o que está por trás dos seus relacionamentos. Então, você vai começar a fazer todo um mapeamento, primeiro, da parte de relacionamentos. O curso CDD também é para a área profissional, também é para a área financeira. Ele vai te dar todo o preparo que você precisa. Você vai entender nesse módulo, principalmente, o que pode hoje estar fazendo com que você não avance na vida amorosa. Depois a gente vai para o módulo 2, você vai aprofundar um pouquinho as interações, as energias, por que está desequilibrado, por que muitas vezes a sua relação não vai. Você começa com a pessoa, mas acontece um desequilíbrio, parece que você oferece algo, o outro oferece algo e você trava. Depois o módulo 3, mapeando características nas relações. Então, muitas vezes, nessa área amorosa também você tem muita dificuldade de fluir, de entender o outro, de entender você. E a gente faz mais um mapeamento aqui bem profundo e já trazendo como é que você começa a melhorar principalmente aquelas habilidades que você sabe que ainda não tem e que estão te atrapalhando no amor. Depois a gente já começa técnicas, né, de alto impacto para você elevar seu valor e sua autoestima. Esse módulo é muito profundo, tem técnicas que você vai tratar o emocional, porque eu não quero só que você aumente seu valor e sua autoestima, que o pessoal fala, né? Aumente seu valor e sua autoestima. Se arrume. Não é só isso. Lá você vai trabalhar seu emocional, você vai aumentar seu valor e sua autoestima desde a raiz, tá? Depois nós vamos para o módulo 5, limpando crenças e travas. Aqui a gente já começa a fazer uma limpeza profunda de tudo que está te travando do que eu falei, da área financeira, da área profissional. Então você já vai ter muitos resultados até esse módulo 5. Olha o tanto de módulo que tem, gente. Reescrevendo o seu novo eu. Saia do superficial, quebrando padrões que sabotam seus relacionamentos. Aqui você também vai começar já a fazer técnicas, ó, abandonando o ciclo da rejeição e o ciclo do abandono. Tratando a dependência emocional. Então, você já vai fazer técnicas para isso. Como fortalecer seu emocional de forma definitiva. Trabalhando sua autoestima, autoconfiança e poder interno.
Olha quanto módulo até eu me perco. Reprogramando suas emoções desde a infância. Tem muitas aulas, tem muitas técnicas, gente. Não é um cursinho, não é um negocinho. Eu vou investir num negocinho. Não, é um processo terapêutico profundo. Se libertando da insegurança, da inferioridade, fora todos os bônus aí, tá? E vamos lá então, mais um exercício. Amanda, eu tô entendendo que para eu criar prosperidade, eu preciso começar a me enxergar realizando, eu preciso me enxergar visualizando. Então, a gente vai fazer mais um exercício agora, baseado em rotina. Eu quero agora que você, pensando em prosperidade, você vai desenhar junto comigo qual é a rotina que você quer experimentar na sua vida. Então, você vai escrever agora como seria o seu dia ideal. O que você gostaria de fazer no seu dia a dia para ser uma pessoa realizada? Então, eu vou dar um exemplo. Escreve aí no seu caderno. Rotina ideal. Você vai colocar assim: eu gostaria de todos os dias acordar que horas? Que horas você acordaria na sua rotina ideal? Depois, o que você faria no sentido de trabalho? Você trabalharia da sua casa? Você trabalharia do seu computador? Você trabalharia do seu celular? Você iria para algum trabalho? Como que seria esse trabalho? Como que seria a sua rotina ideal? Amanda, eu não queria trabalhar na minha rotina ideal. Eu queria ser herdeira. Não, meu amor, vamos dentro do que é possível para sua realidade. Você é herdeiro? Você é herdeira? Não é. Ou é? Temos herdeiros aqui nessa live? Se você não é, a sua rotina ideal não tem como ser uma coisa que você não... eu vou achar um homem bilionário e não vou trabalhar. Vamos, né, ser realista. Então, vamos pensar aqui, sua rotina ideal, como que seria esse trabalho? Amanda, eu cuidaria das crianças. Tudo bem. Eu teria um marido que eu cuido das crianças enquanto ele vai trabalhar. Então, coloca aí. Eu cuidaria das crianças. Eu iria no shopping, né? Aquela vida bem... eu teria uma casa. Como que seria a sua casa nessa rotina ideal? Eu teria uma casa que eu iria de manhã cedo preparar meu café da manhã. Hoje, né, gente, a casa que eu moro, eu amo a cozinha. Eu já mostrei algumas vezes nos stories, é a cozinha. Então, eu vou tomar meu café, fico olhando para aquela cozinha, falando como essa cozinha é linda. Aí, você vai colocar o que você gostaria de fazer na sua hora do almoço. Então, você quer ter alguém que cozinhe para você? Ou você quer cozinhar o seu almoço com calma, com o seu marido? Como que seria a sua rotina ideal? Aí depois à tarde, o que você faria na parte da tarde? Deixa a imaginação fluir. Na parte da tarde eu iria pegar o meu carro, que seria qual carro? Pode pensar aí. Ou eu iria pegar o carro com o meu motorista, ou eu iria pegar um Uber. E na parte da tarde eu iria tomar um café em uma cafeteria na Copenhagen, porque eu gosto de ter essa experiência, Amanda. Ou na parte da tarde eu ficaria entregando projetos, trabalhando com algo que eu gosto. Na parte da tarde eu gostaria de criar algo novo para o meu negócio, ou eu gostaria de empreender. Então, na parte da tarde eu iria visitar a minha empresa, ou na parte da manhã, tá? E na parte da noite eu ficaria com o meu marido ou com a minha esposa. E à noite, eu tô escrevendo aqui, fazendo com vocês. E à noite eu e meu marido, a gente cozinharia algo juntos, a gente assistiria um filme, a gente conversaria sobre o dia, a gente faria planos. Ou à noite eu sairia para encontrar as minhas amigas, ou eu sairia para fazer algo por mim, ou eu tiraria um tempo de estudo. Como que seria essa sua rotina? Então, deixe a sua imaginação te guiar, porque é o que eu tô dizendo, gente. A prosperidade, ela começa primeiro aqui, ó. Uma mente próspera, uma mente que cria, que vai longe, uma mente que cura as questões e as feridas e os medos e vai longe, tá? Bom, esse exercício basicamente é só para você sair dessa aula com uma sensação boa, com uma sensação gostosa, de validação mesmo de tudo que a gente falou aqui até agora. Você vai colocar a mãozinha no seu coração. Se você quiser fechar os seus olhinhos ou não,
Pode ficar com os olhos abertos ou fechados. Você vai colocar a mãozinha no seu coração e repetir para você, falando o seu nome. Amanda, você merece o melhor da vida. Fala o seu nome. Você merece o melhor da vida. Eu te amo do jeito que você é. Você é única, valiosa. Você está autorizada a viver tudo que a vida pode te proporcionar. É abundante. Eu te autorizo a aceitar o melhor da vida, a viver o melhor da vida. É abundante. Sente no seu coração que é abundante, que vai chegar para você. É fácil chegar para você. Você pode. Não fica duvidando do seu valor, não. Você pode muito mais. Certo? Em vários momentos eu sei que a gente duvida da gente, né? Mas, cara, eu até gosto de uma música, né? Quem já me acompanha há muito tempo, eu gosto muito de ficar me cantando essa música, porque ela sempre me encoraja, ela sempre me lembra, né? Que é aquela música. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Depois vai ouvir músicas que te elevam, que fazem você se sentir mais conectado com os seus sonhos. Se você acredita em Deus, vai lá, se reconecta. Você não está aqui nessa aula à toa, eu não estou aqui nessa aula à toa. Então eu sei que você merece viver o melhor da vida, se sentir conectado, se sentir pertencente, porque já está tudo disponível para você. É abundante, tá? Fiquem com Deus. Um beijo e até! Oi, gente, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos. Eu sou Marinês do Nascimento. Eu me chamo Andresa, sou psicóloga. Eu me chamo Viviane, sou dentista. Oi, gente, meu nome é Amanda, sou de Minas Gerais, tenho 23 anos. Eu tava numa carência excessiva, eu não conseguia encontrar ninguém, eu me via muito só. E foi no momento assim que eu estava mesmo no fundo do poço. Se tivesse um lugar pior para estar, eu estaria lá, de tão mal que eu estava me sentindo. Eu vivia uma adolescência muito complicada emocionalmente, eu tinha depressão, minha depressão era profunda. Eu me separei frente à agressão, traição, tava com um filhinho de 4 meses na época, sem perspectiva, na verdade, de felicidade. Eu estava totalmente frustrada, relacionamento amoroso, eu estava muito perdida também, atraindo muitas pessoas assim, indisponíveis para minha vida. Nesse período eu estava sendo demitida de um trabalho, então eu estava desempregada. Só que eu consegui enxergar tanto valor no CDD que eu fiz, vou tentar isso aqui, vou tentar. Dei um voto de confiança no CDD. E foi fantástico. Eu não esperava que o CDD fosse me entregar tanto, porque além da dependência emocional, eu ainda tinha uma crença de escassez financeira gigantesca. Tinha baixa estima, o CDD trabalhou a minha baixa estima, o CDD trabalhou a minha dependência emocional. O CDD foi completo. O CDD fez resultado na minha vida. Eu não estava bem emocionalmente, psicologicamente, como eu disse, eu me travei profissionalmente, eu fiquei 2 anos travada, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sair de casa. E o CDD mudou a minha vida, principalmente a área profissional. A Amanda foi um diferencial muito grande na minha vida, porque eu não via uma solução e eu consegui hoje em dia ter uma vida leve. Eu tenho um novo relacionamento, eu não aceito mais qualquer coisa na minha vida. Eu consegui sair da casa dos meus pais, hoje eu moro só e assim, tô prestes a mudar para um apartamento assim, que eu nunca imaginava que eu iria conseguir morar, e eu pude tratar tudo isso no CDD, inclusive a questão do dinheiro, da escassez, que eu via que travava muito a minha vida. Eu entrei na turma 17 do CDD e depois eu fiquei pensando como que eu vou fazer para conseguir pagar o curso. E foi muito surreal, assim, não consigo nem explicar para vocês
mas com 1 mês e meio, mais ou menos, eu recuperei todo o investimento do CDD. O que eu achei que nunca ia acontecer, rufem os tambores. Já tô fazendo 2 meses namorando, um relacionamento completamente diferente, assim, e tá vivendo isso é muito especial. Eu só tenho a agradecer a Amanda Fitas, ao CDD, porque graças ao CDD que eu me permiti viver essas experiências, tudo isso que tá acontecendo.